negociar um empréstimo constitucional leva meses e anos. E o acesso a esses empréstimos depende de programas de países ou de regiões. Não depende da vontade de Cabo Verde. Dizer que podemos recorrer ao empréstimo externo é fácil dizer. Mas recorrer aonde? Ao Banco Mundial? Ao Fundo Monetário? À União Europeia? Ao Banco Africano? Digam lá, recorrer aonde? É fácil dizer recorrer ao financiamento externo. Mas depois digam onde? Digam como? Digam que programa Cabo Verde pode aceder para financiar o seu investimento com base no acesso ao empréstimo constitucional nessas entidades que eu quis referir. Digam. Porque é fácil vir dizer recorram ao financiamento externo constitucional. É o que estamos a tentar fazer. É o nosso trabalho. Senhores deputados, o saldo é financiado, como é evidente, não é? Quando for negativo, ele é financiado. Por isso que nós temos um orçamento, no final do dia, equilibrado. Alterações. Artigo 62, número 1. O limite para a concessão de aval e outras garantias do Estado é fixado, em termos de fluxos líquidos anuais, em 15 mil milhões de escudos, repartido em 8 mil milhões de escudos para operações financeiras internas e externas do setor público, 6 mil milhões e 500 milhões de escudos para operações financeiras internas e externas do setor privado, 500 milhões de escudos para operações dos partidos políticos ou outras organizações afins que resultarem no adiamento do pagamento de despesas obrigatórias. 2. Mantém-se como está. 3. Pode o membro do Governo responsável pela área das finanças, em função do nível de execução das garantias prestadas, autorizar a reafetação entre os valores estabelecidos nas linhas A, B e C do número 1, dentro do limite máximo definido para concessão de aval e outras garantias do Estado. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, essa proposta relativamente a avales e garantias, né, é, portanto, a alternativa que o Governo já adotou, portanto, para contornar, portanto, a proposta relativamente à flexibilização das regras orçamentais. Agora, em relação à questão de avales e garantias, nós temos aí um grande problema, né, que o país já perdeu conta, portanto, dos avales e garantias que o Governo tem estado a conceder. E o caso mais bicudo tem a ver, portanto, com os avales concedidos nos transportes aéreos de Cabo Verde, CVA, né, que neste momento a responsabilidade será assumida totalmente pelo Estado. Portanto, aquilo que inicialmente, portanto, era apenas um aval, acaba de ser, portanto, uma responsabilidade do Estado, sobretudo com a nacionalização, portanto, da empresa. E o PSV sempre chamou a atenção, portanto, para estas questões, e estamos a ver aqui que o Governo, portanto, aumenta o montante, e queremos chamar a atenção, portanto, para os riscos, sobretudo também porque outras instituições já se preocupam com esta questão. E o Tribunal de Contas, sobretudo, tem estado a recomendar, nos pareceres que tem emitido nos últimos anos, a recomendar a criação de um fundo de garantia de avales, precisamente porque, por causa dos riscos, portanto, subjacentes à concessão desses avales. Então, nós queríamos era chamar a atenção desse aspecto. Estamos conscientes, portanto, que de facto os avales e garantias não são avales efetivamente, né? Mas há riscos elevados em relação a determinados avales que são concedidos pelo Governo. De maneira que era para deixar registrar esta preocupação também no debate deste orçamento. Obrigado. E a nossa preocupação vai no sentido de, Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, saber se esta questão das garantias, tendo em conta algumas situações que nós consideramos anómalas, as garantias que o Estado dá, tem a ver, acima de tudo, com a questão da Cabo Verde Airlines, se não poderia ser reanalisado para podermos ter a tranquilidade suficiente de que
não será esta a forma de aumentarmos a dívida pública no caso de qualquer empresa ou de qualquer instituição que for dado este aval não conseguir assumir a sua responsabilidade. E pediríamos um esclarecimento relativamente, pronto, eu acho que não me lembro, é a primeira vez que eu vejo um montante em termos de garantias do Estado para partidos políticos. Se o senhor vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças poderia nos explicar exatamente o que quer o governo com isto, ou melhor, o que quererá dizer o governo com esta a linha C, que é permitir um valor de $500 mil de contos para operações dos partidos políticos. Muito obrigado. Quando nós falamos em transparência, portanto, na questão dos avales e garantias, veja que a lei diz de forma clara que não pode haver avales a empresas em situação de dificuldades. E, infelizmente, o governo tem estado a conceder avales a empresas que não prestam contas. Portanto, é o caso, portanto, de TACV. Está confirmado que as contas, portanto, não foram aprovadas nos últimos 3 anos. Nós temos concedido avais às empresas do setor público e todos os avais são publicados no boletim oficial para poder ter força. Portanto, vir dizer aqui, voltar a lançar a suspeição da intransparência quanto aos avais é, no mínimo, injusto. Os avais, todos os avais, são publicados no boletim oficial. Todo o mundo, todos os cabo-verdianos acompanham. Aliás, como vocês sabem, os avais até têm sido notícias ao nível da comunicação social. Portanto, não há forma de se esconder. Portanto, transparência total em relação à emissão dos avais. Os avais são concedidos às empresas, seja setor público ou setor privado. É claro que quando se emite um aval, há um risco correspondente. Por isso que é um aval. Mas quem deve servir primeiro o serviço é a empresa. A TSV continua como sendo uma empresa e as demais empresas que nós demos avais são empresas e existe uma lei sobre os avais que salvaguarda o interesse do Estado, particularmente quando se trata de avais concedidos às empresas privadas. O Sr. Deputado pode revisitar essa lei e ver como é que o Estado se protege ao nível da própria lei quando emite avais às empresas do setor privado. Portanto, o Sr. Deputado, quando vem dizer que nós emitimos avais às empresas em dificuldade, também não cola, porque as empresas que nós emitimos avais são empresas, e os avais são para financiamentos aprovados pelas instâncias financeiras. Há uma análise prévia em relação ao risco. Eu já disse o que é que acontece em relação às contas da CVA. E, portanto, aqui também não há nenhum problema de transparência. Os avais são concedidos para promover o desenvolvimento de Cabo Verde. Nós, até esse momento, não fomos chamados a responder em relação a nenhum dos avais que foram concedidos. Temos acompanhado, quer na esfera pública como na esfera privada. E aquilo que está aqui previsto para o setor privado é precisamente para permitir que, em 2021, continuemos a apoiar o setor privado no plano de retoma e de preparação da retoma económica. Infelizmente, nós não temos recursos para concedermos apoios a fundo perdido, não recebemos financiamento adicional para o efeito, portanto, a solução que nós temos é, pela via da parceria com o setor bancário, criar as condições para que as empresas tenham acesso ao financiamento com garantia do Estado e a um custo mais baixo, como é evidente, e a prazos mais longos para poderem intervir e investirem na retoma da atividade económica. E tem funcionado bem até agora, e nós temos, para além dos avais do Estado, diretamente, temos um fundo de garantia. Não é? A Progarante, que tem 10 milhões de dólares americanos como capital e agora foi reforçado com mais 7 milhões, para fazer 17 milhões de dólares americanos também, e a Progarante vai estar também ao serviço das empresas para apoiar a retoma da atividade económica. 500 mil contos para os partidos políticos.
já estava no orçamento anterior. Os partidos políticos têm direito a receber compensações pelo investimento feito nas eleições, não é? E esse valor é um valor obrigatório que decorre da lei. Ficou essa salvaguarda, caso houver problemas de liquidez, uma vez que estamos nas circunstâncias que todos conhecem, o Estado pode recorrer aos avais para facilitar, digamos assim, o acesso ao financiamento e cumprir com a sua obrigação para com os partidos políticos, uma obrigação que decorre da própria lei. Portanto, já tinha sido discutido no orçamento de 2021, retificativo, e mantém-se agora aqui no orçamento para 2021 e mantém-se aqui também no orçamento retificativo. Fundo de garantia de avales. Sim, isso é um instrumento que pode ser criado, estamos a pensar no assunto, mas este não é o momento para se criar esses instrumentos. Portanto, temos outras prioridades no momento atual, portanto, é uma matéria que está na nossa agenda e que seguramente nos próximos tempos poderemos encontrar uma solução para esse efeito. Nesse momento, o instrumento que o Estado tem para apoiar as empresas é o instrumento do aval ou dos avais, através de uma parceria com o sistema bancário, o sistema financeiro, para poder garantir o acesso ao financiamento de forma mais célere, a um custo mais baixo, a prazos mais longos, e o Estado também intervém bonificando os juros, sobretudo às empresas mais impactadas e que estejam a investir agora num plano de retoma da sua atividade económica. Tem sido muito útil, tem sido bem gerido e esperemos que continue assim, porque tem sido um instrumento muito importante de dinamização da atividade económica, seja através de empresas que estão no setor público, como através de empresas que estão no setor privado, desde as micro, pequenas, médias e também grandes empresas. E criamos um Fundo Soberano de Garantia ao Investimento Privado para apoiarmos também, na mesma linha, as grandes empresas, tudo nesta fase agora de retoma, com novos modelos na economia marítima, economia azul, economia verde, economia digital, transição energética e também a ideia de fazer de Cabo Verde um país plataforma, e o Fundo Soberano de Garantia ao Investimento Privado vai ser um instrumento muito importante e muito potente no sentido da transformação e da diversificação da economia cabo-verdiana. Muito obrigado.